E aí, crianças, adivinharam qual é a história? Leram os textos? Descobriram de qual história eu estava falando? Se você disse que a história que eu me inspirei para fazer, aquela história do colégio, foi a parábola do semeador, você acertou. Essa nossa história ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1, e eu vou ler de novo e explicar um pouquinho sobre o que essa história tem a ver com a escola. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu ao seu redor uma grande multidão. Tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele ensinava muitas coisas por parábolas, histórias, dizendo que o seu ensino, ouçam, um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves viram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu frutos. Outra caiu em boa terra, geminou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus começa a falar sobre essa parábola. E lá, portanto, ele diz o que significa ela. Ele falou, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, o diabo vem, retira a palavra que nelas é plantada. Outra, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo recebe com alegria. Toda vez, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, alguma perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Outra ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouve a palavra, mas quando chega às preocupações dessa vida, o engano, as riquezas e os anseios por outra coisa sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-a e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Essa história aqui lembra dos nossos personagens, que eu vou trazer aqui para a gente recordar e falar o que eu queria ensinar com cada um desses personagens. O professor Steve seria aquele que era o semeador. Exatamente, ele tinha algo a ensinar, né? Ele estava ensinando um conteúdo. Jesus está falando que nós somos como uma terra, que recebemos o conteúdo, recebemos o ensino, recebemos a palavra de Deus. O professor era igual ao semeador, que estava ensinando a palavra de Deus. Aí nós tínhamos primeiro o Pickman. O Pickman era que nem aquele solo duro que estava no caminho. Ou seja, ele nem ouvia a palavra ensinada pelo professor, porque ele era duro, ele não estava disposto, ele não podia ouvir, porque ele estava dormindo. Ele é igual àquele solo que estava à beira do caminho, que a semente nem penetrava, a semente do conhecimento nem penetrava. Depois nós tínhamos o Lloyd. O Lloyd era igual àquele terreno fértil, aquele terreno aquele terreno que tinha rochas embaixo. A semente era plantada, até nascia, mas como não conseguia criar raiz, ela não se desenvolvia, que é igual ao Lloyd. Ele ouvia, mas ele não prestava atenção, porque então ele não conseguia aprender. Depois nós tivemos o Capitão América. O Capitão América era igual àquele solo
que tinha espinhos. Ele ouvia, ele prestava atenção, mas ele não compreendia, porque como os espinhos sufocavam e ele não conseguia desenvolver a sua compreensão. E por último, nós temos a Jéssica, que é comparada àquele solo aonde a semente é lançada, aonde ela ouvia, prestava atenção, aonde ela podia então compreender e praticar. Assim funcionava e assim é esse paralelo, né? Essa ilustração que eu usei no solo. Assim também é na nossa vida, crianças. Muitas vezes nós estamos na escolinha bíblica, muitas vezes nós estamos na igreja para aprendermos e ensinarmos aquilo que Jesus quer falar para nós. O presente que Deus quer nos dar através da sua palavra. Mas às vezes nós estamos que nem essa terra, ou estamos que nem essas crianças na escola. Muitas vezes nós não ouvimos, algumas vezes ouvimos, não prestamos atenção, outra vez ouvimos, prestamos atenção e somos distraídos por alguma coisa que acontece. Mas só aqueles que estiverem atentos, aqueles que estiverem prestando atenção, aqueles que estiverem ouvindo, aqueles que estiverem com seu coração aberto e dispostos, vão ouvir, entender e praticar a palavra de Deus na sua vida. Esse é o nosso desejo, que você seja igual a Jéssica, que você seja aquele solo fértil e que o seu coraçãozinho seja como aquele solo, que esteja aberto, disposto para receber a palavra de Deus, o amor de Deus, e que no seu coração possa frutificar. O que significa frutificar? Que possa ser um lugar onde a palavra de Deus cresça, se desenvolva e você possa viver o verdadeiro amor de Deus na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe, guarde vocês, uma abençoada semana e até semana que vem. Um beijo.